Saudações, galera, beleza? Nós vamos falar nessa aula um pouco sobre a história da Grécia Antiga. Então, um mundo marcado por várias mitologias, várias guerras, pelas filosofias, pelas artes, pelo esporte, e tudo isso influenciou muito a formação da cultura ocidental. Portanto, a Grécia é um tema importantíssimo. Afinal, muitas vezes até falamos em grego sem perceber. Por exemplo, basta dar um pulo ao otorrinolaringologista, falar sobre o alfabeto, alfa, beta, gama, delta, ou discutir sobre política, polis, palavra de origem grega. Simplesmente fazer um diálogo é uma palavra de origem grega. Ou tentar desenvolver a empatia com alguém. Essas são palavras gregas que nós usamos o tempo todo. Então vamos entender agora o contexto da geografia do mundo grego antigo. Então primeiro temos que saber que a Grécia fica na Península Balcânica, onde vai se desenvolver o mundo grego. Aliás, essa é uma região de muitos conflitos e muitas disputas ao longo de toda a história. Podemos compreender a divisão, então, da Península Balcânica em duas partes. Isso é importantíssimo. A Península do Peloponeso, que é banhada pelo Mar Jônio ou Adriático, onde vai se desenvolver, então, a cidade de Esparta, e a Península Ática, onde vai se desenvolver a cidade dedicada à deusa Atena, ou seja, a cidade, conhecidíssima cidade de Atenas, que hoje é a capital, portanto, da Grécia contemporânea. Outro lugar importante para se localizar geograficamente é a ilha de Creta. Bom, tendo esse cenário geográfico, é possível perceber então que a Grécia, ou a Hélade, ela não correspondia a um território unificado, igual se a gente fala do Brasil. Não, lá o que unificava a cultura era a religião, a língua, os costumes, as mitologias, que era compartilhada por parte da população. E assim, a constituição da Grécia se dava pela formação em várias cidades-estado. Outro fator importante com a questão geográfica é que, então, a região da Grécia era uma região pobre do ponto de vista do desenvolvimento agrícola, com um solo que não era tão fértil, então foi preciso a expansão para o Mediterrâneo. Bom, dentro do contexto histórico, então, é legal lembrar que há algumas fases dentro da história da Grécia Antiga, o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. Esses períodos nós vamos ver aí gradualmente. E os povos que vão formar a Grécia, né, os dórios, os jônios, os eólios, os aqueus, né, basicamente isso vai constituir a Grécia, né? Então, guarda isso aí, uma região que não tem uma unificação territorial geográfica, uma região composta por várias cidades-estado, uma região, portanto, formada por povos distintos, uma região marcada também por disputas e conflitos. Então, a Grécia Antiga, além disso, como essa influência na tradição e na cultura ocidental. Beleza? Vem comigo!